Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre o cuidado com os filhos. E a primeira passagem eu quero ler em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, diz o seguinte, na linguagem atualizada: A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E também no mesmo capítulo, ainda o versículo 18, diz o seguinte: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Agora quero ler uma passagem em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo... Primeiramente, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo 2, agora o versículo 1, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amados, aqui vemos o cuidado que o apóstolo Paulo tem pelos filhos espirituais. Aqui ele está falando dos filhos espirituais, porque assim como o pai tem o cuidado com os filhos naturais, assim também nós devemos ter o grande amor e carinho, cuidado com os filhos espirituais, ou seja, aquelas pessoas que Deus usa nós como instrumentos para gerar a vida nova nelas. Porque ele usa instrumento, usa pessoas que se dispõem. Então, quando nós se dispomos para ele, quando nós temos a vida nova dentro de nós, quando cremos em Jesus e fomos batizados e vivemos em comunhão agora, em unidade, em concordância, né, o que acontece? O Espírito Santo nos usa, né, para gerar a vida divina em muitos outros corações. Então, podemos chamar, como Paulo chama, de filhos também, porque ele foi usado para gerar esse filho Timóteo. Deus usou o apóstolo Paulo. E assim ele quer usar a mim e a ti também, para gerar vida divina em muitos corações à tua volta. Veja bem, e aqui na sequência, ele diz, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, ele está orientando esse filho espiritual. Te fortalece, te fortifique na graça que está em Cristo. Porque graça é presente, que nós não merecemos, mas por ser filho, devemos se fortalecer nessa graça. Experimentar dia após dia esse acréscimo que o Pai Celestial nos dá. Né? E também quero ler mais uma passagem, ou seja, algumas, aqui em Tito também, Tito, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Veja bem, que ele está intercedendo pelo filho Tito, verdadeiro filho. Né? Então, a importância de nós vivermos essa dimensão da família espiritual de Deus. Né? Agora eu quero ler uma outra passagem ainda, que está em Filemão, capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aqui tem um caso maravilhoso também, que Paulo estava na prisão, que por isso que ele cita em algemas, estava na prisão. E ali Onésimo também foi preso, porque deve ter furtado alguma coisa que ele mereceu a punição e a prisão. E quando se viram na mesma cela, na prisão, e o apóstolo Paulo ali foi um instrumento
de Deus, para que o Senhor pudesse nascer no coração de Onésimo também. E assim ele se tornou um filho de Deus. E Paulo foi um instrumento. Esse amor ele é tão grande no coração do Pai espiritual. Eu sinto isso também pelas pessoas que Deus me usou para gerar esta vida nova nos corações deles. Eu sinto um amor tão grande como o amor de um pai para um filho. E por isso que eu também tenho o hábito de orar diariamente por eles. Assim como um pai de família natural tem esse cuidado dos seus filhos naturais, o pai espiritual também, né, é usado como instrumento de Deus para expressar esse amor de Deus através da sua vida em relação a esse novo filhinho que nasceu. E cuida, alimenta, para que ele venha crescer saudavelmente e chegue à maioridade, maturidade espiritual, para que ele também possa chegar à maturidade espiritual e também gerar filhos, ou seja, chegar à altura espiritual, que ele possa já ser um instrumento nas mãos de Deus, de alcançar outras vidas também para o Senhor, para a família de Deus. Olha que lindo, esse é o projeto, é o propósito de Deus. Quando ele criou o homem, formou o homem em mais semelhança, ele abençoou, ele disse, sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. É isso que Deus quer ter essa terra cheia de pessoas, mas não só criaturas, ou seja, pessoas naturais. Ele quer gerar filhos e filhas de Deus em toda a terra. Uma família de muitos e muitos filhos semelhantes a Jesus. Ou seja, que foi gerada esta vida nova, a vida divina no seu interior. E aonde haja uma expressão de Cristo, para que o Senhor seja glorificado nessa terra. Amém, amados? Vamos orar então, mas antes de orar, eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que muitas pessoas venham tomar conhecimento, né, de ter esse cuidado com os filhos espirituais. E que os filhos também possam se sentir muito amados. Amém, amados? Amados por Jesus através dessas pessoas que Deus usou para salvar, para gerar elas, vida nova nelas. Amém? Vamos orar. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento tão extraordinário, tão fantástico, tão maravilhoso. Senhor, muito obrigado, querido Espírito Santo. Continua ministrando essa palavra aos nossos corações com realidade, Senhor, que queremos experimentar verdadeiramente esse teu grande amor em família, Senhor amado. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.